Olá, sou o professor José Ribeiro Neto, continuando nosso curso de Grego do Novo Testamento, essa parte introdutória, uma parte de alfabetização, módulo 1, parte 3, seja bem-vindo. Mas aqui, por fim, nós temos o alfabeto grego. Então, a forma maiúscula, a forma minúscula desse alfabeto, o nome da letra, como que você usa para transliterar. Então, só uma observação, existe uma diferença entre transliterar, que é você pegar um alfabeto que você não conhece, e colocar no seu alfabeto, isso é transliteração. E existe a pronúncia, que é a forma como você pronuncia as letras. Então, nessa tabela, nós temos a pronúncia. Então, o nome da letra, por exemplo, alfa, como se translitera? Igual ao seu A. Qual é o som? É o mesmo som do nosso A. O beta, como é que se translitera? Você põe o seu B normal. Qual é o som da letra? Também é igual ao nosso B. O gama, aqui já há diferença, porque esse gama não parece muito com nenhuma das nossas letras. Você translitera ele, ou seja, como que você vai escrever? Você escreve um G para transliterar. Só que ele é diferente do nosso G, porque ele não tem o som G, G. Ele é Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Não existe esse som de G no grego. Então você translitera como G, mas na hora de pronunciar, você vai ler como Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Então o delta é como o nosso D, o epsilon é como o nosso E ou E. Há uma dificuldade de saber se era E fechado ou se é aberto. Por tradição também nós pronunciamos E, o epsilon. O zeta ou zeta também é uma dificuldade de saber qual era a pronúncia exata dessa letra. Será zeta ou será zdeta? Por tradição nós pronunciamos zeta, que parece ali a maiúscula com o nosso Z e a minúscula não parece muito com nenhuma letra que nós conhecemos no português. Ela é transliterada como Z, mas vai ser pronunciado como Z, zeta. O eta, toma cuidado aí no eta, porque parece um H, mas ele tem som de E. E o minúsculo parece ali um N, mas também tem som de E. Então o eta nós pronunciamos fechado e o som é E. O theta é ali uma bolinha com um tracinho, né? É usado nos dicionários, por exemplo, de inglês, para transliterar o som de think, né? Esse TH com a língua entre os dentes, é o theta, é uma letra grega que não parece com nenhuma que nós conhecemos. O iota é idêntico ao nosso I, o minúsculo é parecido com o nosso I minúsculo, mas não tem o pinguinho no I, tá? O iota não tem o pinguinho, é o som de I. O kappa é igual ao nosso K, o lambda não parece muito com nenhuma letra nossa, parece um V de ponta cabeça, né? E o minúsculo é diferente, tem som de L, mas diferente do nosso L em português, porque nós falamos o L no final com som de U, você fala papel, né? Você não fala papel, a não ser que você for lá do sul, você vai falar papel, mas o lambda tem esse som de L, até no final você vai pronunciar L, lambda. Aí você tem o Mi, que é igual ao nosso M, o Ni, que é igual ao nosso N, o Xi, essa letra meio estranha, né, que não parece com nenhuma das nossas letras, e tem o som do Xi, como na nossa palavra táxi. Aí depois do Xi, o Ômicron, uma letra que é idêntica ao nosso O, e vai pronunciar O também. A letra Pi é conhecida da matemática, aliás, todas as letras praticamente do alfabeto grego são usadas na química, na física, na matemática, como símbolos, por exemplo, de equações. Então o Pi é conhecido lá, a letra Pi, e o minúsculo é um pouquinho menor, bem parecido com o maiúsculo, também tem o som de P. A letra de baixo é um Rho, cuidado que ela parece um P, mas ela tem som de R. Então é um Rho, o maiúsculo é idêntico ao nosso P, mas o som da letra Rho é o nosso som do nosso R. O sigma, também usado muito na matemática,
tem o sigma, tem o nosso som de S, mas nunca o som de Z. Por exemplo, no português, o S entre vogais tem som de Z. O sigma não, o sigma sempre tem som de SS, o som de S. E ele tem duas formas. Uma forma, a forma final dele, minúscula, ela vai parecer um Szinho mesmo. E quando está no começo, no meio, tem essa primeira forma. Quando ele estiver no fim, ele tem essa forma mais parecidinha com um S mesmo. Então se translitera com S e tem som de SS. O tal é idêntico ao nosso T, tem som de T também. O Y tem uma forma de Y, mas o som é de U, como o Müller do alemão, Mü, esse U. Então, Y. Então, tem lá para você ver como o som de Müller. Depois o Phi, é o símbolo da filosofia, tem o som de F. O Ri tem esse som forte, é idêntico à nossa letra X, mas ela tem som de Ri. Você vai transliterar com CH, mas não vai ler X, você vai ler Ri. É um R bem forte, parece com o mesmo som da letra hebraica Rit. O Psi, que é o símbolo da psicologia, é essa letra que transliteramos PS, vai ler como na psicologia, e a letra bem conhecida também, ômega, então tem o som de O. Esse é o alfabeto grego. E você tem no alfabeto grego, posteriormente, isso aí lá para o século IX depois de Cristo, começou-se a usar alguns símbolos, porque o alfabeto grego era escrito tudo em maiúsculo nos manuscritos, não tinha vírgula, não tinha acento, não tinha espaço. Para economizar material, se escrevia tudo emendado, sem espaçamento, sem acento, sem vírgula, sem qualquer sinal de pontuação. A partir do século IX, começou-se a criar certos sinais indicativos de acentuação. Então você tem o acento agudo, como o nosso acento agudo, o grave, o acento circunflexo, como o nosso acento circunflexo, a chamada aspiração branda, que parece uma vírgula ali, que não interfere, né, na pronúncia, aspiração branda com acento agudo, aspiração branda com acento grave, a aspiração forte. Quando tiver aspiração forte, você vai ler como se fosse um R antes da vogal. Você tem a aspiração, você vai ler ela como se fosse um R, ela vai estar acima da vogal. Então vai ter a aspiração forte mais acento agudo e a aspiração forte mais acento grave. Depois você tem aí os acentos sozinhos, né? A aspiração branda não vai alterar nada a pronúncia. A aspiração forte, você vai ler como um H, som de R no começo da palavra. Aí você tem a aspiração forte mais o acento circunflexo, não vai alterar só a aspiração, som de R. Você não vai alterar por causa do acento. Só para destacar, o acento no grego é diferente do português. Então, no português você tem o E, se eu coloco um acento, vira E. No grego não. Se é E, mesmo com acento, vai continuar E. O acento só vai servir para dar a tônica da palavra. Ele não vai alterar a abertura da vogal, por exemplo. Então você tem lá as aspirações juntos com acento. A aspiração vai mudar a pronúncia da palavra, mas o acento não vai mudar a pronúncia da palavra. É usado um trema também, é igual o nosso antigo trema, que foi extinto agora. Era usado um trema para dividir as sílabas, para indicar que aquela vogal não fazia parte de um ditongo. E aí você tem o trema com acento grave e o trema com acento agudo. E aí por último você tem o ponto e vírgula. Nos textos gregos o ponto e vírgula é o nosso sinal de interrogação. Ele não é igual ao nosso ponto e vírgula. A forma do ponto e vírgula é a mesma, mas ele significa um sinal de interrogação. Como no português, o grego também tem ditongos. Então aí tem a forma de ler os ditongos. Ai, au, ei, oi, o ômicron e o y vai ficar u, eu, ui. Então essas ditongos, quando aparecer, você tem que ler dessa forma na palavra. Temos também no grego
um sinalzinho que vai debaixo dessas 3 letras, debaixo do alfa, debaixo do eta e debaixo do ômega. É o chamado iota subscrito. Ele é importante na gramática, mas a pronúncia não vai alterar. Quando você vê o iota subscrito, você vai saber que é um determinado tipo de forma gramatical, mas você não vai ler o iota subscrito. Então o A vai ficar A, o E vai ficar E e o O vai ficar O. Mas tem que ter ele aí em algumas formas gramaticais para indicar aquela forma gramatical. Mas na pronúncia você não vai pronunciar o iota subscrito. E você tem algumas regras para a pronúncia do gama. O gama tem o som de ga, ge, gi, go, gu. Não tem o som de g nem gi. Mas quando o gama está antes de algumas letras, ele vai ter o som de n. Então, aí estão os exemplos. Um gama antes de um outro gama vai ter o som de n. Então vai ser como se fosse um ng. Um gama antes de um kappa vai ter o som de nk. Um gama antes do xi, então você vai pronunciar um n, depois xi. Um gama antes do ri, você vai pronunciar um n, depois o ri. Então são as diferentes pronúncias do gama. Então aqui para treinarmos a leitura de um texto grego, texto de João, capítulo 1, verso do 1 ao 5, eu vou fazer uma leitura mais pausada e depois você vai treinando com as regras de leitura. Então, lá, os números são os versículos, né, o capítulo 1 de João. Então eu vou ler. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Hutos en arche proston theon, panta di autu egeneto, kai horis autu egeneto ude hen, hogegonen, en auto zoe en, kai he zoe en tophos ton anthropon, kai tophos en te scotia fainei, kai he scotia auto u catelaben. Então depois você volta, pode treinar a pronúncia, tentar ler para você verificar a pronúncia do grego. E aí vamos para uma parte que já começamos a entender alguns conceitos importantes da língua grega, que é a questão da declinação. O que é uma língua declinável? Uma língua declinável é uma língua sintética. O que significa isso? Significa que a ordem das palavras não é importante. Importante é a terminação das palavras. Então, o latim, o sânscrito, o árabe, o alemão são línguas sintéticas, línguas em que eu preciso prestar atenção como termina a palavra para entender qual é a função da palavra na sentença. O português, o francês, o inglês são línguas analíticas. Elas precisam respeitar uma ordem, geralmente sujeito, verbo, objeto. Então, se você mudar a ordem das palavras, você muda quem é o sujeito, muda o objeto. No caso do grego, não. O que vai mudar no grego, então, a função das palavras na sentença? É a terminação das palavras. Cada terminação indica qual é a função da palavra na sentença. Então, para isso, nós temos no grego 3 declinações, 3 padrões em que as palavras se encaixam para serem mudadas as suas terminações. Para dar um exemplo no português, para você ter alguma referência. Por exemplo, no português nós temos 3 declinações verbais. Verbos em ar são verbos de primeira declinação. Verbos em são verbos de segunda declinação. E verbos em ir são verbos de terceira declinação. Você não vai conjugar o verbo em ar como você conjuga o verbo em ou o verbo em ir. São padrões diferentes de conjugação. Só que o grego, não só os verbos são declináveis. Os substantivos, os adjetivos, os pronomes também são declináveis. Então, cada uma das 3 declinações, certas palavras vão se encaixar na primeira declinação, outras palavras vão se encaixar na segunda declinação e outras palavras vão se encaixar na terceira declinação. São os padrões nos quais as palavras se encaixam. E no grego nós temos também, além dessa questão, 3 diferentes gêneros. No português nós temos gênero masculino,
e o gênero feminino. No grego você tem o gênero masculino, o feminino e o gênero neutro. Então, algumas palavras são masculinas, outras femininas, outras são neutras. Avançando aí para o estudo desses conceitos no grego, as declinações então são os padrões em que as palavras se encaixam. E os casos vão ser os tipos de terminação que as palavras vão ter, e de acordo com essas terminações, as palavras vão ter suas funções diferentes na sentença. Então, alguns gramáticos dividem o grego em 8 casos e alguns dividem em 5 casos. Nós vamos mostrar os 5 casos e os 8 casos, que são só pequenas variações entre os casos. Então, você tem a regra aí dos 8 casos do lado esquerdo e os 5 casos do lado direito. Caso nominativo. Então, quando a palavra exerce a função de sujeito na oração, ela tem uma terminação específica que vai indicar que ela está no caso nominativo. Ela pode aparecer no começo, no meio ou no fim de uma sentença. Ela será o sujeito dessa sentença, independente de onde ela aparecer. No começo, no meio ou no fim. E como eu vou saber que ela está no caso nominativo? Pela terminação que ela vai ter, de acordo com a declinação que ela tem. Temos o caso genitivo. Então, o genitivo vai indicar um sentido de posse. Então, pela terminação da palavra, eu sei que essa palavra tem um sentido de posse. Caso ablativo, a palavra vai ter um significado de origem. Então, o sentido ablativo. O locativo, a terminação da palavra vai indicar que ela vai ser traduzida com sentido de lugar. O instrumental, então o caso instrumental vai indicar que a palavra ela vai se encaixar numa tradução de alguma instrumentalidade, por exemplo, origem, maneira, o meio. Então, para traduzir, por exemplo, o caso instrumental, você vai usar alguma preposição, através de, por meio de. O acusativo, o dativo, primeiramente o dativo, que é o objeto indireto. Então, se eu tenho a terminação de uma palavra, no caso dativo, eu sei que esta palavra é objeto indireto. Não importa se a palavra está no começo da sentença, no meio ou no final da sentença. Se ela termina no caso dativo, eu sei que ela é objeto indireto. E a mesma coisa o acusativo, só que agora é objeto direto. Então, se a terminação da palavra indicar que ela está no caso acusativo, esta palavra vai funcionar como objeto direto, independente se ela estiver no começo, no meio ou no fim da sentença. E por último, o caso vocativo, que é a ideia de evocação. Então, pela terminação da palavra, eu vou traduzir como ó, a, uma exclamação, uma evocação, é o caso vocativo. E reduzindo esses 8 casos para 5 casos, vão ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Veja que a variação está entre o genitivo, que tem genitivo ablativo, e o dativo, que é o locativo, instrumental e o dativo, por isso se reduz a 5 casos. Obrigado por ter participado no nosso curso de grego do Novo Testamento, essa parte introdutória. Você segue os links aí nas descrições. Quando você entrar no site dos cursos da Emuná Editora, você vai poder fazer os quizzes, provas, e ao final, passando nas provas e nos quizzes, você tem o certificado do curso de grego do Novo Testamento. Muito obrigado.